Oi, meus amores literários, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Review Livros com um formato diferente. Nossa, meu óculos está fazendo reflexo, mas enfim. Hoje eu vim falar pra vocês e vim reclamar um pouco de um certo livro que me deu um pouquinho de raiva, mas também me fez pensar e me fez amar ao mesmo tempo. Faz sentido? Claro que não, mas eu estou falando de Van Gogh, Cartas a Theo, que é um livro que eu recomendo para vocês, mas que vai deixar um pouquinho com raiva, um pouquinho sem vontade de viver e amando Van Gogh também. Gente, o que eu tenho para falar deste livrinho aqui? Foi uma leitura que eu fiz na Maratona Literária de Verão do Geek Freak. Eu escolhi ele pelo deus Apolo, porque eu era do time Poseidon. E eu tinha que escolher um livro que não era em formato de romance. E esse aqui é em formato de cartas. São mais de 200 cartas que Van Gogh... Mais de 200 ou quase 200? Não, acho que são quase 200 cartas que Van Gogh escreveu pro seu irmão mais novo, Theo. E assim, gente, eu tenho uma fascinação por Van Gogh desde quando eu tinha uns 8, 9 anos, quando eu tinha que fazer um trabalho na escola. Já falei isso aqui várias vezes, mas enfim, vou falar de novo. E eu tinha uma fixação e eu não entendi por que esse hype todo com Van Gogh, do nada. Os adolescentes olharam e falaram, vamos fazer um hype. É agora que Van Gogh vai ser endeusado. Eu não entendi, mas tudo bem. Então tudo de Van Gogh começou a ser mais reconhecido, sabe? E o que eu fiz? Eu queria muito saber um pouco mais da vida de Van Gogh. Isso já faz uns bons anos aí. E aí quando eu tive a oportunidade, eu achei um livro que tava mais em conta, porque os livros de Van Gogh são caros. Eu comprei esse daqui, e ele, por isso que ele é barato, porque ele é a versão de bolso, né? Mas vocês podem ver, gente, que eu vou falar mal? Vou, um pouquinho, mas eu marquei muito esse livro, tá? Eu marquei bastante. E aí, o que acontece, gente? Todas as cartas que estão aqui, 99% são direcionadas ao Theo, ao irmão mais novo. O Theo tem 4 anos, era 4 anos mais novo do que Van Gogh. E ele era seu amigo, seu confidente, seu mais leal, assim, companheiro. E aí a gente vai ter as cartas de Van Gogh, eu acho que foi lá pro ensino médio, quando ele é mandado pra um colégio interno, se não me engano. Ele vai mandando essas cartas pro irmão sempre, contando como tá a vida e tal. E aí, assim, gente, eu me identifiquei muito com Van Gogh no começo, porque ele passava de uma profissão pra outra. Uma hora ele queria ser pastor, outra hora ele queria ser visionário, outra hora ele queria ser professor. Ele queria ser tudo, e ele tinha capacidade de ser tudo, menos pastor, porque pastor falaram, tem até uma parte aqui no comecinho, eles dão, tipo, uma referência histórica, assim, pra você saber o que tá acontecendo. Aí eles falam, né, que o Van Gogh não foi muito aceito como pastor. Mas enfim, voltando, né. A trajetória de Van Gogh e como ele sempre tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e dá o seu melhor naquilo e acaba fracassando, eu me senti muito ligada a ele nessa hora. E assim, quando ele vê que ele não consegue, ele fala que ele não consegue fazer nada direito, ele fala, não, eu vou ser artista, eu vou ser aquilo que eu sempre quis ser, né, que é pintor. E aí ele começa o estudo brusco e árduo, sabe, ele quer buscar a perfeição sempre, e ele treina, gente. Van Gogh não é de uma hora pra outra que ele fica bom, ele treina tantos anos, ele largou a vida dele inteira pra poder se dedicar à arte. E somente a isso. Apenas a arte. Para sempre. Então vão ter momentos que a gente vai falar, nossa, é agora que Van Gogh vai lá e, sabe, vai construir uma família, vai conseguir alguma coisa. E não consegue. Ele larga tudo, ou alguma coisa do destino acontece pra ele não conseguir largar a arte, né? E, gente, assim, tem umas partes que eu fico muito triste. Como Van Gogh, ele se autodepreciava. Como ele achava que tudo que ele fazia era uma bosta. Que ele vivia se comparando com todo mundo. Parece eu. Vivia se comparando com tudo e todos. Ele falava que as obras dele não chegavam nem aos pés dos medianos, né? Dos pintores medianos da época. E, gente,
Aqui tem alguns quadros dele e você vê que o maluco era brabo. Ele era brabo, sabe? E ele se botava tão pra baixo, eu às vezes escutava. Olha, tinha que ter um quadro que ele fez de um menino quando ele tava morando numa vila. E era assim, eu fiquei muito triste vendo como ele se botava pra baixo. Mas ele não desistia, ele falava, eu vou continuar pintando, eu vou continuar estudando. E o Van Gogh nunca deixou de estudar. Isso é uma coisa que eu vou levar assim pra minha vida, que é nunca deixar de estudar. Quando uma porta se fechava pra ele largava aquilo, ou ele tava fazendo alguma aula, alguma técnica, e aí falavam que ele era ruim ou que ele desistia e tal. Ele parava aquilo, mas ele já ia continuar com outra coisa, já ia estudar outra coisa. E isso, minha gente, eu adorei. De verdade, eu adorei ver que, tipo, não é só ele que tem. Não sou só eu que tive esse problema. Ele também teve. E ele é um artista puta famoso, sabe? E aí, tem vários aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele fala sobre a arte. Como que ele classifica a arte, gente. E é assim, genial como que ele se refere à arte. Em junho de 1879, Van Gogh escreve para Theo desta maneira: não conheço melhor definição da palavra arte que esta. A arte é o homem acrescentado à natureza. A natureza, a realidade, a verdade, mas com significado, com uma concepção, com um caráter que o artista ressalta e aos quais dá expressão e resgata, distingue, liberta, ilumina. Olha isso, gente. O cara falava com a alma, ele trabalhava com a alma, ele não fazia qualquer bosta, ele não fazia qualquer merda. O cara, sabe, gente, ele dava o corpo e alma por aquilo. E é isso que o cara fez na minha vida, sabe? É isso que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Se você gosta de uma coisa, você tem que se dedicar ao máximo naquilo. E isso abriu os meus olhos quanto a isso, né? E no começo do livro eu tava me identificando super com Van Gogh, super mesmo. O pai dele, se não me engano, ele fala pra ele quando ele é despedido, né, ou ele sai de algum emprego dele pra poder realmente virar artista, e ele fala que o filho é meio que um vagabundo. E eu vou até pegar meu óculos pra poder ler o que o Van Gogh, ele fala. Ele faz, o Vincent, ele vai fazer uma crítica a uma pessoa vagabunda. Ele fala que tem dois tipos de pessoas vagabundas, né? Dois tipos de vagabundos. O que é preguiçoso, que não quer fazer nada, né? Ele tem todas as... ele pode ou não ter todas as opções, tudo de mão beijada pra ele, mas mesmo assim, mesmo ele tendo ou não, ele é preguiçoso, ele não vai fazer. Agora, a outra pessoa vagabunda é uma pessoa que quer entrar em ação, mas que está impossibilitada de fazer algo. Ele tá meio que preso, né? Alguém tá segurando ele, alguma coisa. E ele sabe que vai servir pra alguma coisa, mas não sabe pra quê, né? Então ele fala que artistas, principalmente artistas, né? Eles sabem que eles foram feitos, eles vieram ao mundo pra fazer alguma coisa, eles não sabem o quê. E eles são chamados de vagabundos pela sociedade porque eles não estão fazendo um trabalho que era pra eles. Eles não estão indo atrás de um trabalho, sabe? Que eles preferem uma coisa mais fácil e tal, o que não era um trabalho pra eles, né? Ser artista não era trabalho. Até hoje, como o artista é visto hoje em dia como uma pessoa que é vagabunda, uma pessoa que não trabalha, né? Que tá fazendo, tipo, tá brincando com a vida. E ele também faz uma analogia a um pássaro na gaiola. Isso é muito interessante, porque o que eu tirei dessa analogia foi uma coisa, vocês podem tirar uma outra totalmente diferente. A analogia foi, né? Um pássaro na gaiola está preso durante a primavera. Ele vai olhar pela gaiola e sabe que deve fazer ninhos e procriar. Outros pássaros vão olhá-lo e o chamam de vagabundo por não sair dali. E as crianças que são donas do pássaro acham que ele não precisa de nada, que ele já possui tudo, que ele já tá bem ali na gaiola. Pra que ele precisa sair da gaiola se ali ele vai ter conforto, se ali ele vai ter comida, se ele vai ter carinho, amor? Ele não precisa sair pra trás dos outros pássaros. E os outros pássaros falam que ele é vagabundo, porque ele não sai, porque ele não, sabe, ele tá acostumado ali. E aí, pra mim, eu, Gabriele, pra mim, o que eu entendi nesse momento vai se referir a pais abusivos, né? A pais que
protegem demais os filhos, né? Deixam eles numa gaiola, num conforto absoluto. Eles vão ter tudo que eles quiserem, na hora que eles quiserem, tudo de mão beijada pra eles. E aí eles querem ser alguém que os pais não querem que eles sejam. Eles querem mostrar que eles são mais, mostrar que eles podem fazer outras coisas, mas os pais barram. E aí quando essa pessoa vai se rebelar, né? Os pais vão falar, tipo, mas por que você quer sair da gaiola? Por que você quer sair de casa? Por que você quer fazer isso? Você já tem tudo que você quer aqui. Tudo. Por que você quer ir atrás de outra coisa? E aí as pessoas por fora, os amigos dessa pessoa que tem pais abusivos, eles vão ficar, nossa, você não faz nada. Você tem tudo de mão beijada. Você não sabe o que é viver. Você não se impõe diante dos seus pais. Você não faz nada. Então essa pessoa é um passarinho na gaiola. Ele sabe que ele tem que começar a ir atrás do que ele quer. Ele sabe que ele tem que começar a se impor. Mas os donos, né, que são, pra mim, né, os pais, eles seguram muito. E, gente, pra mim, se ele estiver falando isso, ou uma outra coisa assim parecida, é genial. É genial o que esse cara fala. É genial, de verdade. Foi uma das coisas que mais me abriram os olhos. Este livro, gente, tem umas passagens, principalmente no começo, que é ele faz você pensar. O Van Gogh, ele faz você pensar, principalmente quando ele tá passando dessa fase de uma pessoa que seria perfeita pros pais, né, aos olhos dos pais, e ele passa pra uma pessoa que é vagabunda, pra uma pessoa, né, ele vai pro meio artístico. E aí ele faz você pensar muito, principalmente no começo. E aí o que a gente vai vendo, né? O Van Gogh, ele vai aprendendo muitas técnicas, ele vai estudando com muitas pessoas, ele vai conhecendo muitas pessoas, vai passando dificuldade, e ele pede pro Theo ajudar, né? Tipo, manda um pouco de dinheiro pra mim, por favor. Manda tinta pra mim, por favor, não sei o que, eu preciso de ajuda e tal. E como ele vai estudando incansavelmente. Tem horas ali, tem momentos, né, das cartas, que Van Gogh não faz mais nada além de estudar, além de pintar. Ele passa fome, ele não tá comendo, ele não tá dormindo e ele só pinta. É isso que ele faz, porque ele fala que ele quer ser 1/3 do que os professores lá daquela universidade que ele tá estudando são. E aí a gente entra numa parte mais técnica que eu não conheço muito, que é a teoria da cor. O Van Gogh vai falar muito da teoria da cor. Isso pra quem faz design, pra quem faz alguma coisa de área artística, assim, alguma dessas áreas, é muito da hora, porque ele explica. Ele fala de vermelho sangue, ele fala de amarelo pálido, ele fala de verde alaranjado. Gente, são umas cores que eu nunca ouvi falar. E você fica imaginando, tipo, que cor que esse maluco tá falando? Que cor que é essa? De onde saiu? De onde saiu um verde alaranjado? Que cor é essa? E ele fica fazendo essa brincadeirinha com as cores e explicando pro irmão, principalmente... quando ele tá pintando, ele faz um quadro, né? Ele explica os processos da pintura. E aí ele vai explicar também os processos da pintura e as cores pro irmão, porque ele vai desenhar, né, em carvão principalmente, a mini tela. Ele fez a tela e ele vai fazer uma telinha menor com papel e carvão pro irmão ter uma ideia de como tá sendo o processo, né, da obra dele. E ele vai falar, olha, esse gramado aí, ele é um verde escuro misturado com um amarelo queimado. Porque assim, gente, se o irmão dele, o Theo, demorou muito pra entender que cores eram essas, imagine eu. E a gente vai entender que os tons de verde, de azul, de amarelo, de vermelho são imensos, são infinitos. Se você quiser, pode ser infinitos. A gente tem que parar de olhar só pra esse tal de vermelho, esse tal de amarelo, esse tal de verde. São inúmeras possibilidades e que o pintor, né, o Vincent, ele vai fazendo essa brincadeirinha com as cores e é muito legal ver que a gente é leigo. Eu, principalmente, né, quando eu tava lendo, eu fui muito leiga, não tava entendendo quase nada, às vezes eu tinha que perguntar pra outras pessoas que são da área de design, que são da área da arte, né, pra me ajudar a entender um pouco do que o Van Gogh tava falando. E aí, gente, a gente vai chegar pra perto do final do livro, que foi o momento que eu larguei um pouco a leitura. Eu fiquei 5 dias sem ler porque me irritou um pouquinho.
que como o Van Gogh, ele se aproveita, pra mim, pareceu que ele se aproveitava demais do irmão dele. Demais. O irmão dele tava noivo, ele já ia se casar, e ele fala que ele tinha que largar o trabalho dele. O Van Gogh fala pro irmão, né? O Vincent fala pro Theo que ele tinha que largar. E o Theo, ele é mercador, ele vende quadros, né, de outros artistas. E até o Van Gogh, ele fala, né, o Vincent fala pra ele que não é pra ele vender nenhum quadro dele ainda, porque ele não se acha bom o suficiente para estar no mesmo patamar que aqueles outros pintores, né. E aí, a forma como o Vincent, ele se autodeprecia chega a ser um pouco triste. E a gente fica com raiva, porque a gente sabe hoje em dia que ele é bom, mas ele não via que ele era bom. E tantas pessoas falando pra ele que ele era bom, que ele sabia o que ele tava fazendo, ele não acreditava em si mesmo. E nunca acreditou. Ele morreu sem saber que ele era bom bastante para estar num museu, para estar até acima daqueles pintores que ele idolatrava. E isso me deixou muito triste e com raiva. Mas a forma, gente, que me irritou muito foi a forma que o Vincent começou a usar mesmo, o irmão dele, a pedir dinheiro. O irmão dele, o Theo, ele tava pra casar e o Vincent pedia pra ele mandar dinheiro, pra ele toda semana mandar dinheiro, mandar as tintas pra ele, mandar telas. E ele falava, eu não tô comendo. E realmente ele não estava comendo porque ele gastava tudo, gente, tudo nas pinturas dele. Ele passava dias comendo pão e tomando leite pra poder ter dinheiro para as telas. E o irmão achava que tava pagando as contas pra ele e não tava. O Van Gogh, ele deu uns 2, 3 quadros de graça para as pessoas, porque ele falava que ele não se achava bom o suficiente para botar um preço no quadro, gente. Ele vendeu um quadro, pra quem não sabe, Van Gogh vendeu um quadro só em vida. E ele vendeu por, não sei, assim, acho que é equivalente a, tipo, uns 30 reais. Ele vendeu um quadro dele. E isso me deixou revoltada, de verdade. E o quanto depreciavam ele. E quando ele teve a crise de loucura dele, que ele decepou a orelha dele, como as pessoas, ninguém ajudava ele. Ele tava com um colega de quarto que era bem mais velho, que era também um pintor. E esse cara, agora eu nem sei o nome dele, eu fiquei com tanto ódio. Ele não ajudava o Vincent e ele falava que o Vincent era meio problemático. E aonde ele tava morando, todo mundo tinha medo dele, porque não sabia, achavam que ele era louco. E aí ele se pôs como louco. Ele foi internado num manicômio e ele foi dito como louco porque ele se aceitou. Os médicos falavam que ele tinha um problema, que agora é depressão, né? Provavelmente depressão, ansiedade. Mas ele se pôs como louco. Ele tem 2 ou 3 cartas que ele fala pro Theo, falando assim, eu sou louco. Eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu vou me tratar. Porque eu sou louco, eu mereço estar aqui. Isso me deixou no estado, gente. Porque ele falava que as pessoas tinham medo dele, que ele não podia chegar num restaurante pra comer, porque as pessoas olhavam torto pra ele. Enfim, gente, só pra finalizar, pra mim é uma leitura que foi com um misto de emoções, foi raiva, tristeza, eu fiquei apaixonada de novo por esse pintor, eu fiquei feliz, teve horas que eu dei risada, é um livro, assim, completo, é quase como uma autobiografia e se tornou um dos meus queridinhos, é o meu favorito até agora do ano, é o único livro que eu favoritei e dei 5 estrelas e ele é maravilhoso, de verdade. Mesmo eu passando por raivas aqui, né, porque eu não concordo com o que ele fez com o irmão dele, eu entendo como que ele tava se sentindo, eu entendo, e depois a culpa que ele sente por ter usado o irmão, né, também eu entendo isso. E, enfim, gente, é um livro maravilhoso, de verdade. Vocês não vão se arrepender, se vocês lerem essa belezinha, vocês não vão se arrepender. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha de Van Gogh Cartas a Theo. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês querem resenha de alguns outros livros que eu posso trazer pra vocês também. Eu gosto de fazer assim, ser bem direta nas minhas resenhas, eu sou o mais sincera possível.
Eu tento ser o mais direta e sincera possível, eu tento não viajar muito. Se vocês querem resenhas aí embaixo de mangás, de filmes, de séries, de outros livros, é só comentar aí embaixo que eu vou dar uma olhadinha e eu vou fazer pra vocês, tá bom? Muito obrigada pelo apoio e até o próximo vídeo.